E aqui está um exemplo, ó, da exposição ao dólar. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se o dólar disparar amanhã, o que acontece com a tua carteira? Muita gente acredita que não muda muita coisa, mas existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra exatamente o contrário. Os pesquisadores analisaram quanto da vida do brasileiro depende do dólar, desde alimento, combustível, eletrônicos, viagens. E a conclusão, ela foi muito clara. Se tu não tiver uma parcela do teu patrimônio exposto a dólar, tu pode estar perdendo poder de compra ao longo do tempo sem perceber. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Como esse estudo foi feito, qual a porcentagem da tua carteira deveria estar em dólar e como eu aplico isso aqui nos meus investimentos. Se tu investe no Brasil, eu acho que tu já deve ter se feito a pergunta. Eu, pelo menos, me fiz essa pergunta lá no início de 2025. Quanto do meu patrimônio deveria estar em dólar? E eu vejo que muita gente responde essa pergunta com base em opinião, preferência pessoal, medo do Brasil, mas existe um estudo técnico acadêmico brasileiro que respondeu essa pergunta, ou, né, que tentou responder essa pergunta aí pra gente. Esse estudo, ele foi conduzido pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas, que tem a sigla FGV-CEF. O objetivo, ele era muito simples, que era medir qual a exposição real do brasileiro em dólar no seu dia a dia. E os pesquisadores eles começaram com uma pergunta muito simples: quanto da vida do brasileiro depende do dólar, mesmo sem ele perceber? E para responder isso, eles analisaram a estrutura do consumo das famílias brasileiras. E eles utilizaram para isso dados da pesquisa de orçamentos familiares. E essa pesquisa mostra como as famílias brasileiras gastam dinheiro, categoria por categoria. Eles veem alimentação, transporte, energia, habitação, saúde, rendimentos do trabalho, eletrônicos e por aí vai. E além disso, os pesquisadores deram um segundo passo, fizeram um segundo passo. Eles analisaram quais desses produtos aqui têm preços influenciados pelo dólar. E aqui aparece uma coisa muito interessante, que mesmo produtos que parecem totalmente domésticos, eles sofrem sim a influência cambial. Por exemplo, combustível, como a gente está vendo, né, aí, a gente está vendo aí com essa guerra, o Brent do petróleo subiu pra caramba, a Petrobras ela está segurando um pouco os preços para evitar a inflação, mas no longo prazo isso daí é inviável. Então, se o combustível ele é diretamente ligado ao preço internacional do petróleo. Então, sofre influência cambial. Alimentos que dependem de fertilizantes importados também. Eletrônicos, bom, esses daí majoritariamente são produzidos fora do país. Medicamentos que usam insumos comprados em dólar, outra situação. Passagens aéreas, bom, totalmente, altamente dolarizado. Ou seja, mesmo quem nunca comprou um ativo internacional, essa pessoa está exposta a dólar todos os dias. E depois de mapear toda essa situação, o estudo chegou a uma conclusão bem objetiva, que entre 16 e 18% do consumo do brasileiro, diretamente ou indiretamente, está exposto a dólar. Em outras palavras, se o dólar sobe, uma parcela muito relevante do custo de vida do brasileiro também vai subir. E isso tem implicações muito importantes para quem investe. Agora eu vou mostrar aqui na minha tela o conceito-chave do estudo, a neutralidade cambial. Então aqui, ó, se tu tem 0% dos teus investimentos expostos a dólar, tu tá completamente exposto à desvalorização do real. Se tu tem 16% mais ou menos ali em dólar da tua carteira, tu alcança a neutralidade cambial. Que faz sentido, porque se mais ou menos 16% do teu custo de vida é impactado pelo preço do dólar, faz sentido tu ter para tu empatar, né, para tu ficar no 0 a 0 ali, que tu tenha exatamente a mesma quantidade do teu patrimônio exposto também numa moeda forte. Isso cria o que os pesquisadores chamaram de neutralidade cambial, que na prática significa o seguinte, que se o dólar subir e encarecer todo o teu custo de vida, os teus investimentos também sobem. E isso ajuda a preservar o teu poder de compra ao longo do tempo. Agora vem um ponto muito importante.
Se o investidor brasileiro ele não tem nenhuma exposição internacional, ele está fazendo uma aposta muito forte. Ele está apostando que o real não vai se desvalorizar frente ao dólar no longo prazo. E, historicamente, isso raramente aconteceu. Porque desde 1994, o real ele perdeu valor frente ao dólar ao longo das décadas. Ou seja, não ter exposição internacional cria um risco invisível na carteira, e que é aquele risco da perda do poder de compra. Os próprios pesquisadores, eles deixam claro que 16% não é uma carteira ideal, ela empata. Esse número representa apenas o mínimo para conseguir neutralizar os impactos cambiais ali no teu consumo. Na prática, os gestores recomendam uma porcentagem maior, que normalmente fica entre 20% e 30%. E existem três motivos principais para isso. Que tá aqui, ó. O primeiro, que é a diversificação geográfica, que investir fora reduz a dependência da economia brasileira. Segundo, acesso a setores que praticamente não existem aqui na Bolsa Brasileira, que são como tecnologia, semicondutores, tem ETFs lá fora só de semicondutores, inteligência artificial, biotecnologia e por aí vai. Inclusive, eu tenho uma porcentagem bem pequenininha do meu patrimônio que eu comprei um ETF lá de semicondutores. Vai saber essas terras raras aí, né? Redução do chamado risco Brasil. Então, assim, ó, o Brasil hoje, ele representa, a Bolsa Brasileira representa 2% do mercado global. Ou seja, investir só aqui no Brasil representa que a gente está fazendo uma concentração do patrimônio em uma parcela muito pequena da economia mundial. Então, são esses três motivos aqui que os pesquisadores deram como os três principais motivos, né? Para o teu patrimônio exposto a uma moeda internacional. E agora, a terceira parte do vídeo, eu vou te mostrar como eu aplico isso aqui na minha carteira e como é que eu transformo isso em investimentos reais. Então, só passando aqui pela minha carteira, então aqui, ó, se vocês forem perceber, deu uma aumentada no patrimônio, porque eu cadastrei 2 ETFs que eu tenho lá fora, que eu já vinha fazendo aportes, só não dava para mostrar aqui porque eu ainda não tinha cadastrado, porque o investidor 10 ele não faz essa integração automaticamente. E antes não tinha, eu tinha que ir atrás de quanto estava custando o dólar no momento que eu mandei o dinheiro, que eu comprei o ETF. E aí isso daí ia me dar muito trabalho. Então agora que eu entrei no aplicativo e busquei todas as minhas notas de corretagem desses 2 ETFs e lancei aqui. Eu tenho esses 2 e mais 3 que eu não coloquei ainda, porque são esses outros 3, eu faço investimento neles desde janeiro de 2025 e eu não tenho as notas de corretagem desses outros 3. Eu já mandei uma mensagem pro Banco Inter para ver se eles conseguem compilar essas minhas notas de corretagem e me mandar. Eu vou fazer a inclusão aqui no Investidor 10, porque catando lá no aplicativo fica muito trabalhoso. Então aqui, ó, a gente tá com 134 mil de patrimônio, um lucro de 20 mil reais mais ou menos. Então aqui acho que a maior parte de quem me segue aqui já conhece, né, as minhas ações. Hoje o vídeo não tem muito a ver, não vou falar muito sobre elas, vou falar mais sobre os ETFs internacionais, cadastrei 2. Então, pessoal, só uma ambientação rápida. Então aqui, se a gente for ver, a minha exposição aqui na carteira, ela tá por meio de 2 ETFs, que é o IAU e o IBIT. E esses 2 ETFs, a pessoa pode pensar que eles servem para a mesma coisa, mas não, eles têm, aqui cada um tem a sua atribuição diferente dentro da minha carteira. Então aqui eu tenho 945 dólares no IAU, que é um ETF de ouro, e tenho 452 dólares no IBIT. E se vocês forem ver aqui, esse ETF aqui, eu venho comprando ele desde o mês 7 de 2025. Eu venho fazendo pequenos aportes. O primeiro foi 74 dólares, depois 62, e aí eu venho comprando sempre de pouco em pouco. Agora, se vocês forem ver o IBIT, ele já é bem mais jovem na minha carteira. Faz pouco, porque eu tinha comentado com vocês que eu não iria investir em Bitcoin quando ele estava nas máximas. Aí a gente esperou, teve paciência e realmente caiu. Então eu fiz aqui, ó. Quando ele caiu, eu fiz um aporte para de 183
$183, $100, $100, $37. E assim foi. A primeira vez que eu investi nele foi em fevereiro agora, de 2026. Ele é novinho. Esse ETF que eu tenho aqui de Bitcoin, o IBIT, ele é da BlackRock, que é uma empresa gigante nos Estados Unidos. Ele acompanha o preço do Bitcoin. E aqui na minha carteira, a escolha desse ETF foi, eu fiz ela por 3 motivos. O primeiro, simplicidade para investir, foi muito simples. O custo foi muito baixo e a praticidade de caiu, vai lá, compra e é bem fácil de fazer isso aí. A princípio, eu fiz a escolha pelo ETF. Isso não quer dizer que eu não vá mudar no futuro. Afinal de contas, eu pretendo investir por 30, 40 anos ainda. A primeira, aí tem essas outras duas formas de investimento, que a primeira é a carteira quente, que eles chamam de hot wallet. Meu inglês é ruim, gente. E é uma carteira que ela é conectada à internet. As vantagens quais são? Facilidade no uso e acesso bem rápido, é um aplicativo. E aí eu vi as desvantagens, que para mim, sinceramente, foi o que pesou. Eu não fiz eu não escolhi a Hot Wallet por conta disso aí, que é o maior risco de hack, né? Porque são empresas que são corretoras que muitas vezes têm sede nesses paraísos fiscais que a gente não tem a mínima noção. Então eu não me senti segura a princípio, né? Vai que eu encontre no futuro uma corretora que me traga segurança. Aí eu posso até mudar. Mas, por enquanto, as que eu pesquisei, eu não me senti segura. E aí foi isso que me pegou. A dependência da segurança da plataforma. Se essa plataforma desaparece, aí eu fiquei com medo disso aí. E a segunda forma de investir, que no caso é a terceira, né? A primeira é a forma com que eu invisto em ETF, a segunda, as hot wallet, e aí tem as cold wallet, que são as carteiras frias, que são dispositivos físicos, parece um pendrive, é bem legal até. Alguns parecem pendrive, outros parecem aqueles MP4 que tinha antigamente, para quem é da minha época aí vai saber o que que é. Que eles guardam a chave privada de forma offline, de maneira offline. Esse daqui, na minha opinião, é a melhor opção. E aí as vantagens, né, de tu ter a carteira fria, que é a segurança muito maior, o controle total das tuas moedas. Quais as desvantagens que eu vejo? Aí eu vou até mostrar isso aqui para vocês não acharem que eu tô mentindo. Eu tenho aqui, ó, $452 investidos em ETF, que o meu patrimônio é pequeno. Então, isso aqui, hoje, vamos ver quanto dá. O dólar tava mais ou menos 5,16, né? Vamos ver quanto que eu tenho em Bitcoin, falando em real. Não sei se aparece real aqui. Não, aparece só em dólar aqui no Investidor 10. Tá bom, mas vamos fazer aqui. Vamos fazer um cálculo de padaria. Mais ou menos, eu tenho R$ 2.300 em Bitcoin, no total da minha carteira. Aí, R$ 2.000. Olha só se eu fosse optar pela carteira fria. Só uma carteira fria custa, tem umas aqui, ó, mas elas também tu tem que comprar das marcas conhecidas. Se tu comprar uma carteira aí nesses mercados alternativos, vai que ele programou a tua carteira para quando tu colocar a chave lá, aparecer lá no computador dele, ele também pega. Então tem que ser uma marca conhecida. E eu fiz uma pesquisa e vi que essa Trezor aqui é conhecida, é uma marca bem recomendada aí no mundo das criptos. A Zeus também é uma outra. Zeus não, é Ledger, mais ou menos assim. Mas aí tu vai ver, olha o custo que elas. R$ 4.000 essa daqui. É mais do que eu tenho investido em Bitcoin. R$ 5.000, tudo bem que tem umas mais baratas. R$ 800 ou seja, eu vou fazer um investimento, né, para ter umas moedas que valem muito menos do que o que vai guardar essas moedas, do que a carteira que vai guardar, não faz sentido. Então foi por esse motivo que eu optei pelos ETFs, porque eles são mais baratos e confiáveis de certa forma. E aí as desvantagens, beleza, é isso aí, é o custo, né, muito alto, tem também uma maior complexidade para lidar ali com a blockchain, sei lá. Como eu não tenho, não posso dizer. O risco da perda das tuas chaves. Aí, o pessoal que perde senha no e-mail aí toda hora,
é um problema. E existe até uma frase que o pessoal usa muito, que not war kings, not war coins, uma coisa assim. Se tu não tem as tuas chaves, tu não tem as tuas moedas. Mas mesmo assim, eu optei pelo ETF. E o segundo ativo que eu tenho, que faz a minha exposição a dólar, é o IAU. Esse ETF, ele acompanha o preço do ouro físico. E uma coisa muito interessante é que eles têm, todo o ouro que eu compro, eles têm de forma física, armazenado. Então isso daí eu achei uma coisa muito interessante. Quando eu analisei os ETFs de ouro, isso foi o que me chamou bastante atenção no IAU. E aqui o objetivo é bem diferente do Bitcoin. O ouro ele está na minha carteira com uma simples missão: reservar valor. E o que eu quero dizer com isso? Historicamente, o ouro ele funciona como uma proteção em momentos de crise, instabilidade cambial, instabilidade econômica, inflação alta, e é por isso que ele é utilizado há séculos como uma reserva de valor. E sobre o Bitcoin, muita gente chama o Bitcoin de ouro digital, mas eu pessoalmente discordo disso aí. Eu ainda não vejo o Bitcoin dessa forma. Ele tem, né, características muito interessantes, que é a escassez programada, descentralização, oferta limitada, mas ainda é um ativo muito volátil e relativamente novo, né? Por isso que na minha carteira os papéis eles são diferentes, esses dois. O Bitcoin ele é crescimento e inovação e o ouro é reserva de valor. Então essas são as missões que eu atribuí para eles aqui. É o que faz sentido, né, na minha carteira. E no final das contas, o estudo da FGV ele deixa uma lição muito clara. Mesmo que tu nunca tenha investido fora do país, o dólar ele já faz parte da nossa vida. Ele influencia em alimento, combustível, eletrônico, tecnologia, viagens e diversos produtos do nosso dia a dia. E se parte do nosso custo de vida é influenciado pelo dólar, talvez faça sentido que uma parte do nosso patrimônio também dependa do dólar. Mas não como uma aposta, mas sim como uma forma de proteger o nosso patrimônio ao longo do tempo. Pessoal, se vocês gostam de vídeo assim, com uma análise um pouquinho mais profunda de investimentos, se inscreve aqui no canal. Vamos chegar junto a 40 inscritos aqui no canal. A gente tá com essa meta, tá bom? E o pessoal tem se inscrevido aí. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora vamos tomar um mate, né? E aqui tá um exemplo, ó, da exposição ao dólar. Paguei uma fortuna aqui por essa térmica. Mas pelo menos eu gosto, eu sou assim, né? Eu compro um negócio, mas ele vai durar 30 anos. Isso daqui eu vou passar de herança pro meu filho. Tá bom, pessoal? Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.